Olá, estamos para mais um culto a Deus, culto de adoração ao Deus que criou todas as coisas. Hoje é domingo, dia 17 de maio de 2020. Você e eu somos convidados para adorar, para louvar, confessar pecados e ser enriquecido pela palavra do Senhor, que será cantada, que será lida e também partilhada com irmãos e irmãs. Vamos adorar ao Senhor que criou todas as coisas. E nesse tempo de adoração, nós faremos juntos e juntas a leitura do livro de Atos, capítulo 17, versículos 24 e 25. Diz assim a palavra do Senhor: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Amém. Esse é o Senhor da vida. A Ele nós somos convidados e convidadas para adorar. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele esteja conosco durante esse culto e que a nossa vida também seja um culto ao Senhor. Oremos. Senhor, nós te adoramos porque o Senhor é o Deus da vida. O Senhor é quem nos dá a respiração. Senhor, o Senhor não precisa de nós. Muito pelo contrário, somos nós que somos dependentes do Senhor. Nos abençoe, Senhor, durante esse culto e também durante toda a nossa caminhada. Seja com cada filho e cada filha tua que participa, que ouve essa mensagem nesse momento. Nós oramos, adoramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ainda no momento de adoração, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 66. Salmo de número 66, nós iremos ler do versículo 16 até o versículo de número 20. E diz assim a palavra do Senhor: Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amém. Irmãos e irmãs, nosso Deus, Ele é assim. Ele age no meio das nossas vidas. O que nós queremos fazer hoje, nesse tempo de adoração, é contar um pouco das experiências que esse Deus tem comigo e contigo, sobretudo daquelas que revelam o Senhor Jesus como nosso Salvador. Infelizmente, muitos e muitas de nós não conseguem compreender a grandeza desse Deus, porque vivem nas suas próprias vaidades. Para você e eu experimentarmos desse amor, reconhecemos que Ele, o Senhor, é o dono da vida, é preciso ter humildade. É preciso que eu e você tenhamos humildade. Humildade aqui é a virtude de reconhecermos que somos limitados, que somos pecadores e pecadoras, que nós dependemos de Deus. E não o contrário, não é Deus que depende de nós. Infelizmente, a nossa adoração tem sido falha, porque muitas vezes eu entendo que Deus é quem precisa da minha ação e da minha atitude. Não, não é assim. Somos nós que somos dependentes de Deus. E quando eu, em humildade, reconheço as minhas limitações, entendo que eu preciso viver a vontade do Pai, então Ele ouve o meu pedido de clamor, atende a voz da oração, e aí nós glorificamos. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Ainda em atitude de adoração, vamos cantar com o grupo de louvor o cântico Consagração. Cantemos.
reconhecendo que somos pecadores e pecadoras. É tempo de arrependimento. Nesse momento de confissão de pecados, vamos ler a palavra do Senhor na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Faremos a leitura dos versos 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Amém. Irmãos, a segunda carta de Pedro foi escrita num momento bastante conflituoso do povo de Deus, os chamados cristãos. Homens e mulheres eram perseguidos porque anunciavam Cristo Jesus como o Salvador. Também eram influenciados, esses e essas, por enganadores, pessoas que desvirtuavam a doutrina cristã. Nesse contexto, um contexto bastante complicado, essa palavra vem para animar o povo de Deus, dizendo que eles deveriam esperar por um novo céu, uma nova terra, onde habitasse, onde existisse a justiça. Contudo, interessante aqui é que eles não deveriam apenas esperar parados, estagnados, como que em estado de letargia, né? Não, eles deveriam praticar algo. E o autor bíblico aqui é muito claro. Ele diz que aquelas pessoas, ou seja, os cristãos, deveriam cuidar para que vivessem em paz com Deus. Procurassem não se contaminar com os pecados, para que eles mantivessem sem máculas e irrepreensíveis. Era necessário que aqueles cristãos deixassem de lado o dolo, ou aquela vontade de praticar o mal, e também andassem de maneira digna a vocação pela qual eles foram chamados. Esse também é o nosso desafio hoje. Nós esperamos por um tempo de justiça, nós esperamos a vinda de Deus, onde nós poderemos experimentar de um novo céu e uma nova terra. Enquanto isso, atentemos, igreja. É minha responsabilidade e sua andar no caminho de paz com Deus e com nossos irmãos e irmãs. Também caminharmos na justiça, longe de toda mácula, e termos uma conduta digna. Esse é o nosso desafio. Se assim não estamos andando, certamente nós cometemos erros nessa caminhada. É tempo de nos arrependermos. Oremos, confessando a Deus os nossos pecados. Após um tempo de oração, nós ouviremos um cântico com um grupo de louvor, que também é uma oração ao nosso Deus. Oremos, igreja, confessando pecados.
fala com seus filhos e filhas. Certamente Ele quer continuar falando comigo e contigo. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São João, capítulo 14. Nós faremos a leitura do versículo 15 até o versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Se me amais, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por pouco tempo, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vos conhecereis, que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém por esta palavra. O autor bíblico aqui no Evangelho de João é muito claro numa passagem dita a autoria como sendo a de Jesus. E essa passagem está lá no versículo de número 18, que diz assim: Não vos deixareis órfãos. Na Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz que Deus não vai, ou Jesus não vai nos abandonar. Sentir-se abandonado ou abandonada é algo que nós certamente temos vivido ao longo da nossa caminhada. Sentir que você está só, viver em solidão, é tão comum nos nossos dias. E a mensagem que eu queria trazer nesse tempo é: Deus vive em nós. Deus vive em nós. Pensando nessa perspectiva, nós temos a certeza de que aqueles e aquelas que confiam no Senhor Jesus vivem uma vida eterna e têm intimidade com o Pai. E assim, essa, através do Espírito Santo de Deus, nunca se sente só. E quando se sentir, basta lembrar do Filho Jesus Cristo e esse triste sentimento certamente sairá de nós. O Deus que vive em nós. Como e quando eu posso reconhecer esse Deus que vive em mim? O primeiro ponto da mensagem que eu queria destacar é que o Deus que vive em nós, ele pode ser percebido na minha vida e na sua vida quando nós seguimos os seus mandamentos. Eu experimento do Deus presente na minha vida quando eu sigo os seus mandamentos. O versículo de número 21 diz assim: Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Irmãos, o desafio que nós temos aqui é de seguir o Senhor Jesus. Seguirmos os teus ensinamentos. Seguirmos o que Ele tem para a nossa vida. Buscar em todo e em tudo a vontade do Pai, revelada em Cristo. É um desafio, realmente. Entender o que Deus tem para nós. Isso é seguir o mandamento de Deus. Você vai me perguntar, mas está ficando muito vago, Lucas. Que mandamento é esse? Se nós adiantarmos um pouquinho, ainda no Evangelho de João, mais à frente, capítulo 15, versículo 12, diz assim: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Está aí. O mandamento para sentir a presença de Deus em nós é esse:
que nós amemos uns aos outros, como o Pai nos amou tanto, enviando Jesus Cristo para morrer numa cruz por nossos pecados. Quer experimentar desse Deus na sua vida? Siga os seus mandamentos. Siga os mandamentos de Deus. E aí sim, você vai poder provar da presença dele na sua vida. Segunda lição que eu queria deixar para nós refletirmos: quando eu experimento desse Deus, o que é andar com esse Deus? Nós podemos também provar desse Deus quando eu experimento ou vivo o amor que ele tem para nós. Viver o amor que Deus tem para nós. A segunda parte do versículo 21 diz assim: aquele que me ama será amado por meu Pai. Como é gostoso e como é bom saber que nós somos amados e amadas de Deus. O amar aqui de Deus para conosco é o cuidado, é a providência que ele tem tido para comigo e contigo também. É o amor de Deus que nos sustenta. É o amor de Deus que nos conduz. É o amor de Deus que nas horas mais difíceis da vida, certamente nos coloca novamente de pé. Seguir os mandamentos de Deus é o primeiro passo para provar dele nas nossas vidas. Segundo passo, experimente do amor que Deus tem para a sua vida e também para a minha vida. Última reflexão que eu gostaria de dizer para você, quando nós experimentamos ou quando nós sentimos a presença de Deus na nossa vida, é quando, através do Espírito Santo de Deus, ele se manifesta. É quando, através do Espírito Santo de Deus, ele se manifesta em nossas vidas. A terceira parte do versículo 21 diz assim: e me manifestarei a ele. E me manifestarei a ele. Irmão, você já experimentou da manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida? Irmã, você já experimentou da manifestação do Espírito de Deus na sua vida? Muito se fala que o Espírito Santo de Deus se manifesta através de experiências emocionais, muitas vezes quando nós estamos louvando, fechamos os olhos, ou quando se fala em outras línguas. Sim, o Espírito Santo de Deus pode se manifestar nesses momentos, ele é livre para agir na sua vida e na minha vida, como Deus bem quiser. Mas certamente, o Espírito Santo de Deus se manifestará quando nós, na nossa caminhada, continuarmos firmes, seguindo a Cristo. O Espírito de Deus sempre aponta para Cristo. É esse Espírito que renova. É esse Espírito que nos coloca de pé. É o sopro da vida. Nós lemos logo no início desse culto que é Deus quem nos dá a vida e a respiração. Esse sopro de respiração é a manifestação do Deus que está na sua e na minha vida. Deixe esse Espírito manifestar-se na sua vida. Certamente, você que está desanimado ou você que está desanimada, Deus quer se manifestar na sua vida. Ele quer manifestar-se também na minha. Para concluir, não se sinta só. Não se sinta abandonado, abandonada ou órfão. Deus habita e vive em você. Como podemos experimentar isso? Ora, siga os mandamentos de Deus revelado em Jesus Cristo. Também quer experimentar o Deus vivo na sua vida? Veja que o amor dele é manifestado para com os seus. Veja o amor de cuidado sendo colocado à sua disposição. Também, prove de Deus na sua vida, através da manifestação do Espírito Santo de Deus, que nos aponta caminhos, que nos orienta, que nos conduz a um caminho que revela Jesus Cristo. Amém por esta palavra. Nós somos enviados e enviadas pelo Espírito Santo de Deus. O Deus que se manifesta, o Deus que nos ama, o Deus que quer que nós sigamos os seus mandamentos. Ele também nos envia
debaixo da sua proteção. Esse é o momento que nós nos preparamos para a intercessão. Vamos orar por irmãos e irmãs que tanto precisam. Enquanto nós nos preparamos para a intercessão, enquanto você lembra dos seus pedidos, nós vamos cantar mais um cântico com um grupo de louvor. Logo em seguida, nós vamos interceder. Cantemos. Esse é o momento de intercessão e nós vamos orar. Queremos colocar algumas situações, causas, pedidos para a igreja colocar diante do Senhor. Nós lembramos de orar pela família de oração e essa semana a família de oração foi a família do Marcelo, da Marjorie, da Julinha e da Livinha. Nós oramos por essa família. Lembramos de orar por todas as famílias da primeira IPI de Guarulhos e famílias de todo o nosso contexto, né? Quantos amigos e famílias que nós temos intercedido. Nós oramos pela crise que vive o planeta, a pandemia. Quantas pessoas sofrendo com enfermidades, quantas pessoas que perderam entes queridos, famílias que estão enlutadas e não tiveram a oportunidade de chorar os seus mortos. Vamos orar por esses e essas que tanto sofrem. Vamos orar também pelos demais irmãos e irmãs que estão enfermos, enfermas, que estão em tratamentos. Lembramos de orar
para que Deus nos proteja da contaminação e por isso, como igreja, nós atuamos na perspectiva de mantermos o distanciamento, cuidado para ficarmos o maior tempo possível nas nossas casas. Também oremos pelos irmãos e irmãs que têm que trabalhar, porque as funções delas e deles são essenciais para a nossa sociedade. As pessoas que estão pelas ruas, porque precisam levar do trabalho o pão para as casas deles e delas. Oremos por essas pessoas. Também nós vamos orar pelos governantes, presidente, governadores, prefeitos, de toda a nossa nação, a fim de que esses e essas tenham a consciência de cuidar daqueles, sobretudo daqueles que mais sofrem. Nós também vamos colocar diante de Deus pessoas que estão já vivendo uma crise financeira, tiveram boa parte dos seus rendimentos cortados, muitos e muitas já perderam os seus empregos, e nós como igreja temos intercedido e queremos apoiar essas pessoas. Se você sabe de alguma família, seja ela da nossa igreja ou não, nós queremos, além de orar, abençoar esses e essas. Vamos clamar ao Senhor. Em seguida, depois da oração de intercessão, impetraremos a bênção. E assim nós nos despediremos com mais uma participação. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós colocamos diante de Ti os pedidos que aqui foram levantados. Lembramos em especial da família do Marcelo, da Marjorie, da Lívia e também da Julinha. Fortaleça esse lar, ó Pai. Cuida dessa família bendita. Pedimos pela família do Marcelo e da Marjorie, mas por todas as famílias da nossa igreja e por todas as famílias espalhadas na face da terra. Obrigado pela primeira IPI de Guarulhos, Senhor, por cada irmão e irmã. Senhor, nós também intercedemos, clamamos por pessoas que estão sofrendo com a Covid-19. Tantas pessoas enfermas, ó Pai. Pedimos que o Senhor as proteja, guarde, acalme corações. Pessoas que por conta da pandemia têm se desesperado, perdido as esperanças, que o Senhor acalme esses e essas. Pai, nós também oramos por aqueles que já perderam entes queridos e não tiveram a oportunidade de velar os seus mortos. Quanta tristeza, Pai, quanta dificuldade, mas só o Senhor para acalmar esses corações tão entristecidos, Senhor. Colocamos também demais irmãos e irmãs que seguem os seus tratamentos, que estão atuantes seguindo as orientações médicas. Cuida, Senhor. Proteja para que mais pessoas não sejam contaminadas, para que as pessoas se conscientizem e tomem os devidos cuidados, a fim de que essa contaminação diminua, Senhor. Pedimos pelos aniversariantes da nossa igreja. Nós agradecemos ao Pai pela vida do Sérgio, que fez aniversário nessa semana. Lembramos também da nossa irmã Renata, que fez aniversário. Enfim, ó Pai, colocamos o Luiz, que fará aniversário, a Bel, que fez, o Telzinho também fará aniversário. Enfim, todos os aniversariantes da igreja. Derrame as suas bênçãos sobre esses e essas. Pai, pedimos por aqueles e aquelas que já sofrem com a crise financeira, que tiveram parte dos seus rendimentos cortados. Muitos até já perderam o emprego, outros estão com o salário suspenso. Guarde e proteja esses e essas, ó Pai. Pedimos por tantas outras causas, nomes, pessoas, situações que estão nos corações de cada irmão, cada irmã que participa desse culto, que está vendo e colocando agora diante do Senhor temas, ó Pai, que nós limitadamente reconhecemos que nós não podemos fazer nada. Mas o Senhor, ó Pai, atua de maneira poderosa. Cuida do teu povo, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Recebamos a bênção. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto amoroso e cuidadoso sobre todos e todas nós. Que o Deus Pai, que enviou de tanto amor o seu único Filho para morrer numa cruz por nós, que as ternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos os teus filhos e filhas, sobretudo com os que sofrem, com os que estão enfermos, necessitados, hoje e para todo sempre. Amém e amém, Senhor.